Vamos voltar a nossa atenção para 1 João capítulo 1, mais uma vez. E hoje eu gostaria de me deter no versículo 5, que diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Que Deus possa, conforme os nossos pedidos, abençoar a leitura e a exposição da sua bendita palavra. Irmãos, antes de mais nada, seria muito bom que nós conseguíssemos fazer as ligações entre as coisas que nós fazemos no culto. O que nós lemos em Oséias são lições muito práticas daquilo que nós vamos expor agora, não é? Esse versículo, a gente pode dizer que é uma afirmação que esse versículo contém, é um dos alicerces da fé. É um texto extremamente importante digamos, no arcabouço doutrinário do cristianismo. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Primeiro, Deus é. Que Deus é. Começa com Deus. E a desobediência a essa ordem, a esse princípio, a essa, digamos assim, a ordem das coisas que nós estamos vendo, é talvez, atualmente, a maior fonte dos problemas pelos quais a igreja contemporânea passa. A igreja contemporânea deixou de colocar Deus no centro, Deus no início, Deus no princípio, e no lugar dele coloca o homem no centro da sua mensagem. E todas as coisas passam a girar em torno do homem. E até mesmo o nosso Deus altíssimo, tremendo, passa a ser definido em termos das necessidades do homem, como o grande supridor das nossas necessidades. Mas esse texto e a Bíblia, de modo geral, nos lembra que nós devemos começar com Deus. A igreja moderna coloca o homem no centro, mas a doutrina bíblica é que nós jamais poderemos nos conhecer de verdade, nós jamais poderemos conhecer a nossa constituição, a menos que nós nos observemos à luz de Deus, à luz do ensino a respeito dele. Nós sabemos disso aqui na igreja. Todos nós somos constantemente lembrados disso. Mas nós precisamos reconhecer, nós, Igreja Reformada Presbiteriana, que é muito difícil viver constantemente sob esse enfoque, sob essa doutrina. Por quê? Porque nós estamos cercados dessa abordagem antropocêntrica. Nós estamos cercados de um cristianismo que tende naturalmente a ser, a partir desse ponto de vista antropocêntrico, realmente egocêntrico e egoísta. Ou seja, pensar em termos das nossas necessidades. As mensagens que nós costumamos ouvir argumentam a nós da seguinte maneira: nós estamos aqui, nesse mundo, com os problemas desse mundo, nós estamos aqui tendo necessidades e tendo desejos que não são satisfeitos, que não são realizados. Eu tenho consciência disso e, por causa disso, eu não sou feliz. Então, o que Deus tem a me dizer, o que Deus tem a me dar para resolver esses meus problemas? Como eu posso obter dessa fé cristã, como eu posso obter da religião cristã alguma coisa para me ajudar a resolver os meus problemas e me ajudar nesse mundo tão difícil em que eu vivo? Mas, irmãos, notem que, de acordo com o texto, de acordo com a mensagem bíblica, nesse tipo de abordagem está a raiz do erro. Esse modo de apresentar o Evangelho, na realidade, é quase que uma blasfêmia contra Deus. Por isso, a primeira mensagem do Evangelho sempre deve ser colocada dessa forma: esqueça-se de você mesmo e contemple a Deus.
Volte-se, olhe para o Senhor. E essa é a mensagem que dele nós ouvimos. Não que miraculosamente as minhas necessidades e os meus desejos podem ser supridos por ele, possam ser supridos pelo Evangelho. Mas a mensagem que dele ouvimos é essa, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Veja, nós começamos com Deus e não com nós mesmos. O falso ensino, a mensagem antropocêntrica é muito popular, mas por quê? Por que ela é tão bem sucedida? Por que ela enche igrejas? Porque ela nos dá aquilo que nós queremos ouvir. Um Deus que resolve os nossos problemas. Um Deus que supre as nossas necessidades. Eu me lembro que há muitos anos eu vi nas páginas amarelas da então grande revista Veja, hoje não é mais sombra do que foi, uma entrevista com uma socialite que havia supostamente se convertido. E eu guardei essa frase dela. Eu decidi aceitar a Jesus Cristo. E ele nunca me decepcionou. Vocês pararam para pensar nessa frase? Ele tem me servido bem. O que ele pode fazer por mim? Mas, mais uma vez, o teste principal, inicial, o mais raso teste, que prova se a mensagem é verdadeiramente bíblica, é esse. A mensagem começa com Deus. Obrigado, Guilherme. Nós somos silenciados por essa mensagem, nós somos colocados em segundo plano, nós somos colocados no nosso devido lugar, porque a mensagem trata de Deus, tudo começa com Ele. Gênesis 1, no princípio, Deus, e Ele está sempre no princípio, Ele está sempre no centro. O próprio termo teologia nos deveria lembrar disso. Teologia não significa conhecimento sobre o homem, mas significa o conhecimento de Deus. Então, irmãos, nós sabemos disso. Estou só recordando para os irmãos. Algo básico, mas que precisa ser relembrado. A causa dos males desse mundo é exatamente esse, que nós, tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, em vez de vivermos a nossa vida em sujeição a Deus, decidimos nos rebelar. Não queremos mais ser sujeitos a Ele, nós nos exaltamos e nós passamos a reivindicar autonomia, no sentido errado do termo. Não mais viver a minha vida em Deus, mas viver a minha vida à parte dEle, expulsando da minha vida. E se eu, porventura, talvez vier a considerar a Deus na minha vida, eu penso nele em termos de o que Ele pode fazer por mim. Mas, antes da Bíblia falar a nosso respeito das nossas necessidades, ela sempre vai nos ordenar a que nós olhemos para o Senhor. Por isso que eu gosto muito daquela frase de Spurgeon: antes que o homem possa estar de pé diante de Deus, ele primeiro precisa ser lançado com o rosto no pó. Segundo lugar, tendo nós nos lembrado, nos recordado desse fato de que nós devemos começar com Deus, o nosso texto também nos lembra que nós devemos nos submeter, aceitar a revelação a respeito de Deus contida nas Escrituras Sagradas. E, em especial aqui, na natureza mais singular da pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E, na realidade, irmãos, se você parar para pensar aqui, esse versículo 5 tem uma grande surpresa para nós. Reparem que João tinha acabado de escrever no versículo 4 o seguinte: eu estou escrevendo essas coisas para que o gozo de vocês seja completo, para que a alegria de vocês se cumpra.
E como que a nossa alegria pode ser completa? Como que o nosso gozo pode se cumprir? Bem, diz João aqui no verso 5. É dessa forma. É essa a mensagem que eu escrevo para vocês. O que vocês esperavam aqui? Para que a nossa alegria seja cumprida. Que Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é compassivo, Ele tem grande compaixão. Mas reparem que há algo extraordinário aqui, espantoso. Ele não diz nada disso, ele diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Talvez a gente possa dizer a João: mas João, você havia nos dito que nós escrever para a gente algo que nos desse alegria, para que o nosso gozo se cumpra, e você diz isso. Em vez de dizer que Deus é amor, diz que Ele é luz e não há nele treva nenhuma. Mas reparem que é exatamente isso que Ele está nos dizendo. Em outras palavras, a gente pode dizer que Ele não começa, e nós não devemos começar, né, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus. E isso, reparem, se choca com a grande mensagem que a igreja tem pregado nos dias de hoje. Deus é amor. Essa é a ênfase da mensagem que nós ouvimos. Jesus ama você. Essa é a ênfase. E muitos chegam a dizer, se você estudar, né, teologia, que a ênfase que os nossos antepassados puritanos davam na pregação deles à justiça de Deus, à retidão de Deus, ao pecado, ao castigo, à morte, ao inferno, eles estavam ali negando o Deus de amor. Muitos dizem: não fale do inferno. Isso assusta as pessoas. Isso faz com que as pessoas sejam repelidas da frequência à igreja. Fale do amor de Deus, fale do céu, mas não fale da justiça de Deus, não fale do inferno. Mas antes de nós começarmos a pensar no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na compaixão de Deus, nós devemos começar por isso. Deus é luz e nele não há treva alguma. Nós devemos começar pela santidade de Deus. E se nós não começarmos aqui, irmãos, todo o evangelho será torto, todo o nosso conceito sobre o amor de Deus será edificado sobre bases falsas. Por que isso, irmãos? Porque a igreja tem lançado sobre as pessoas conceitos vagos, noções vagas, sentimentais a respeito de Deus, como se Deus fosse um grande velhinho de barbas brancas, quase que um Papai Noel gorducho, sorrindo sempre para nós e dizendo: as pessoas são assim mesmo. Mas então, quando elas, instruídas dessa forma, passam a olhar o mundo nas suas guerras, e nós precisamos orar, né? Porque Israel está ali sob ataque. Quando a gente vê essas coisas, a Ucrânia, ou quando essas coisas chegam perto de nós, quando as calamidades, a doença e a morte chegam perto de nós, muitas pessoas passam a ficar confusas e dão as costas à fé, dão as costas à religião. E isso é o que milhões de pessoas têm feito no Ocidente, no mundo ocidental. Mas por que isso, irmãos? Porque elas não foram confrontadas com o fato de que devem começar por onde as Escrituras começam, com a santidade de Deus. Deus é justiça, Deus é retidão, e Ele é justiça e retidão absolutas. E, como diz o texto de Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. E Deus é fogo consumidor. Diz o texto: Deus é luz. É interessante que os liberais aqui, eles, nos seus comentários, eles interpretam luz aqui como conhecimento. Deus seria o conhecimento. Luz, de fato, pode ser, em alguns lugares, conhecimento, mas não é a intenção de João dizer que Deus é conhecimento. Porque a luz aqui significa santidade, pureza, completas, absolutas, perfeitas. E se nós não
começarmos por aqui, irmãos, nós não vamos entender, como os liberais não entendem, o plano da salvação. Por que a cruz é central? Por que a cruz é essencial? Por que a cruz é a única maneira pelo qual nós podemos ser salvos? Porque se Deus fosse somente amor, compaixão e misericórdia, então é evidente que a cruz não teria sentido. Porque se Deus é só amor, tudo que ele precisaria fazer é perdoar ao homem. E pronto. Não lembrar dos seus pecados. Mas a mensagem é que a cruz está no centro. E que sem o sacrifício de Jesus, e eu vou falar isso com reverência, porque eu não achei outras palavras mais adequadas, sem o sacrifício de Jesus, Deus não pode nos perdoar. Talvez eu possa dizer, Deus não tem como me perdoar. Mas por que ele não tem como nos perdoar? Eis aqui a resposta. Porque ele é luz e nele não há treva alguma. Isso significa que ele também é justo, que ele é reto, que a santidade dele exige a cruz. E se nós não começarmos com a santidade, a cruz não tem significado. É pela compreensão desse texto, da santidade, que eu entendo que a encarnação teve que acontecer. Aquele menino lá na manjedoura, ele veio já condenado à morte. Ele veio como um condenado ao sacrifício, como um cordeiro que nasceu para morrer. Então vejam como é importante a gente começar da forma correta. Começarmos no lugar correto, como é vital que a gente seja guiado pela verdade desde o princípio, porque se nós começarmos mal, nós vamos terminar mal. E eu quero dar uma outra resposta aqui, porque nós devemos começar com a santidade de Deus. Porque, como eu já pincelei, começar com a santidade de Deus me salva de um pecado terrível, que é o de culpar a Deus, de criticar a Deus em momentos de dificuldade, em momentos de necessidade. Vejam o texto que nós lemos de Oséias, capítulo 13. O que ele está dizendo? Eu vou ser como um leão, como um leopardo, como uma ursa roubada dos seus filhotes para Israel. Eu deixei de ser o pastor que os conduziu, que os alimentou, que os guiou, e agora eu passo a ser o predador de Israel, por intermédio dos assírios. As mulheres serão fendidas, os fetos serão retirados do ventre das mulheres, vai haver uma mortandade grande. Eu me lembro do texto do vídeo que a Rosana Lima mandou para a gente ontem, do Gran Conato. Deus revelou os seus estatutos a Israel e não fez assim a nenhum outro povo. Aleluia! Deus vai fazer assim com o povo de Israel, com Efraim, com o Reino do Norte. Aleluia! Deus vai mandar os babilônios para enviar o povo judeu para o cativeiro durante 70 anos. Aleluia! Nós não criticamos a Deus. Quem somos nós? Como diz Agostinho, eu sou homem, você também é homem, então vamos nós, eu e tu, que somos homens, nos prostrar diante daquele que diz, quem és tu, ó homem? Por isso, irmãos, dos grandes perigos que essa doutrina gelatinosa, açucarada a respeito de Deus sendo somente amor, é nos levar a questionar por que Deus faz isso. Eu não merecia isso. Eu não mereço essas coisas. Mas se nós começarmos por aquilo que o versículo está nos dizendo, nós nunca vamos cometer essa blasfêmia, independentemente daquilo que aconteça comigo, independentemente daquilo que aconteça no mundo. Nós sabemos que isso não é resultado de qualquer indignidade da parte de Deus, porque Ele é luz, Ele não tem trevas. De modo que qualquer coisa que esteja acontecendo comigo ou com o mundo, isso não se deve, de forma alguma, a qualquer tipo de imperfeição de Deus. Deus não é incompleto no seu poder, na sua santidade, na sua retidão. E isso, irmãos,
precisa nos silenciar, precisa nos colocar no nosso lugar devido, precisa fazer com que nós coloquemos a mão sobre a boca e não falar de modo impensado. E por fim, é essencial que nós comecemos pela santidade de Deus, porque, como diz o texto, reparem, é o caminho que nos leva ao gozo, à alegria, à verdadeira alegria. Os nossos antepassados puritanos escreveram bastante sobre a falsa paz. Eles diziam que a coisa mais perigosa que pode acontecer é as pessoas se convencerem que está tudo bem entre elas e Deus e não o encontrarem no momento da agonia. Lembra da sabedoria de Provérbios clamando? E as pessoas desdenhando? E eles dizem, vai chegar um momento em que vocês vão me procurar e não vão me achar. E eles diziam que nós precisamos ser livrados dessa falsa paz, dessa falsa alegria. Nós precisamos ser humilhados até o pó. Nós precisamos ver a nossa verdadeira indignidade diante desse que é a luz. Nós precisamos ver que nós não merecemos nada das mãos de Deus. Nós precisamos ir a Ele, o único capaz de nos livrar como mendigos necessitados, o Senhor Jesus Cristo. E que qualquer coisa que nós venhamos a receber dele vai ser recebido com verdadeira alegria, uma alegria genuína e duradoura. É o que nós vamos dizer, que nós acabamos de cantar, quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim, ó, conta-nos, irmão, como você venceu, como você chegou aqui, eu fiz por merecer. Eu era uma pessoa de bom coração. Eu fui uma pessoa pura de sentimentos e de pensamentos e de atos. Eu não roubei, eu não matei, eu cumpri os 10 mandamentos. Eu estou fazendo muitas boas ações para que quando eu chegar diante de Deus eu tenha uma mala cheia de boas ações para apresentar a Ele. E falarei, e cantarei, e contarei de Jesus que me salvou. E que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, irmão. Foi graça. Foi uma graça superabundante. Foi somente por essa graça que eu venci, que eu cheguei aqui. Escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. E como a minha alegria pode ser completa? João diz, se vocês querem essa bênção na vida de vocês, se vocês querem ser completos, vocês precisam se livrar de toda a falsa esperança. Se vocês querem que a vida de vocês seja repleta de alegria, vocês precisam se livrar de tudo aquilo que é falso. Então, quando vocês estiverem realmente humilhados e esvaziados, quando vocês estiverem realmente com o rosto no pó, vocês vão ser enchidos até transbordarem dessa verdadeira alegria e paz que vocês podem ter com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, graças a Deus pelo Evangelho de Jesus. Graças a Deus pelo caminho que começa nos colocando diante do Deus que é santo e absoluto. Graças a Deus por esse caminho que nos dirige finalmente e nos conduz ao único e verdadeiro Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, que Deus é luz e nele não há treva alguma. E quando nós nos ajoelharmos para orar, nós não podemos fazer nada melhor do que dizer apenas isso. E quando nós sentimos vontade de correr aos nossos próprios desejos e às nossas reclamações diante da vida, nós precisamos fazer uma pausa, dar um passo atrás e, como o autor da Epístola dos Hebreus, nos aproximarmos de Deus com reverência e temor piedoso, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste, coisas básicas, coisas comezinhas, talvez, digamos assim, iniciais, o beabá de tudo, Senhor. O começo de todas as coisas,
a soletração inicial do teu evangelho. Mas, Senhor, quantos se esquecem disso, Senhor Deus? Quantos nem sequer ouviram dessa forma, Senhor Deus? Quantos que têm aprendido por um método totalmente diferente, que não nos alfabetiza, Senhor Deus, na fé, que não nos dá a base e o suporte necessário para vivermos retamente, Senhor. Nos ajuda, Pai, para que, tendo ouvido o Teu Evangelho, possamos nos firmar nele, Senhor Deus. Para que, tendo ouvido a respeito de Jesus, possamos nos aproximar dele com santo temor e reverência, como, de fato, aquilo que ele é, o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que morreu por nós na cruz, que pagou o preço, Senhor Deus, dos nossos pecados diante do Deus santo que Tu és. Senhor, que nós possamos nos alegrar e nos gloriar no Evangelho, de tal forma que aquilo que Ele mesmo nos diz, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Que possamos realmente meditar em quão grande bênção foi termos sido alcançados pelo Senhor, que quão grande bênção foi termos sido transportados do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor, cidadãos dos céus. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Louvado seja o Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos terminar cantando.